Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Rubiane, seja bem-vinda ao canal Histórias Tenebrosas. Bom, pessoal, eu vou trazer aqui pra vocês um top 5 hoje, tá certo? São 5 histórias de alguns inscritos aqui do canal que mandaram pra mim. Então, desde já quero falar pra você, se você gosta de uma boa história de terror, de mistério, assombração, fique comigo até o final, porque as histórias de hoje é de arrepiar. Então não sai daí, mas antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito, de ativar o sininho de notificação e deixa o like, tá? Porque o like é muito importante, gente, é muito importante. Quando você deixa o like, o YouTube entende que você tá gostando dos nossos vídeos aqui, e toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, ele vai recomendar para você, tá certo? Então não se esqueça do like. Agora já falei demais. Pega a pipoca e senta, porque aí vem história. Bom, gente, essa história que eu vou trazer pra vocês agora é do inscrito aqui do canal. Ela fala pra mim que tem um adolescente em casa, né, que tem, assim, passa por alguns problemas, né, de depressão. E a sua filha, certa noite, às vezes acordava gritando no quarto, né, ali assustada, assombrada com alguma coisa. Passam-se alguns dias e teve uma noite, né, que quando ela estava ali dormindo, que ela acordou, ela viu um negro do olho de fogo dentro do seu quarto. Ela disse que a filha dela sempre acordava ali assustada, acordava todo mundo. E foi a época que o quarto dela, onde ela estava dormindo, ela, mal esposo dela, o pau que sustentava o teto, né, tava quase caindo. Aí o marido dela foi lá, pegou um pau e escorou, né, para o teto não cair. Aí o pai da menina falou pra mãe dela, né, olha, vamos dormir aqui nesse outro quarto, né, porque se esse teto cair, aí vai cair em cima de todo mundo aqui. Pronto, aí mudaram de quarto, né, e estavam ali. Ela disse que tava dormindo ali desse jeito, que não tá louca, tá certo? Ela não tá louca, ela disse que tem certeza do que ela viu. Aí ela tava dormindo, ela disse que viu, né, o quarto ali, né, tudo escuro, mas ela viu quando uma fumaça branca ia saindo de debaixo da cama dela. O marido dela tava dormindo no canto, e ela na beirada da cama, né, a menina também tava dormindo no quarto. Ela disse que viu uma fumaça saindo por debaixo da cama dela. Aquela fumaça branca ia saindo. Ela disse que jura que viu isso. Aí ela disse, gente, que começou a se arrepiar toda. Começou a se arrepiar, ficou ali morrendo de medo. Tentava falar, chamar pelo marido dela, e o marido dela não escutava ela. Quando de repente ela disse que começou a ouvir uma voz horrível no ouvido dela. Ela disse que começou a ouvir umas vozes que você não conseguia entender o que era. Como se fosse um monte de palavras ao mesmo tempo, uma língua que ela não entendia. Essa é uma língua demoníaca mesmo, aquilo falando no ouvido dela. E ela ali tentando chamar o marido dela, e chamava, ele só fazia mas nada além disso, não acordava de jeito nenhum. E ela disse que começou a aquela ventania dentro do quarto dela, aquela ventania, né, e aquela fumaça tomando conta de tudo. E o marido dela não acordava, ela chamava e não acordava. Aí eu disse a ela, né, eu disse, mulher, mas tu não entendia nada. Ela disse nada, só sabia que era uma voz muito feia, uma voz horripilante. Aí ela disse ali que pela manhã eu dizia ao marido dela, oxe, menino, tu tava morto foi ontem à noite, porque eu te chamei tanto e tu não respondia. Aí ele dizia que era coisa da cabeça dela, né? Só que ela disse que depois de uns dias, né, ele tava ali no quarto e sentiu como se tivesse alguém atrás dele. Daí quando ele se virou, ele viu aquela fumaça branca. E outras coisas ali, né, que aconteceu e acontece na casa dela, né, mas não me cabe dizer aqui. E inclusive até ela disse que Deus, né, lhe mostrou algo a uma irmã da igreja, né, essa irmã chegou pra ela e contou, né, mas isso é uma coisa entre elas. E vamos para a próxima história. Bom, pessoal, essa outra história que nos conta é a mesma pessoa que contou a primeira, tá certo? Ela disse que antigamente, quando ela era pequena, né, ela vivia um tempo na casa de uma família em um engenho chamado Baité. Aí elas moravam ali, né? Aí a dona dessa casa, né, que era parente dela, trabalhava muito. E quando chegava, né, queria as coisas tudo pronta. Morava ali 18 pessoas nessa casa, né? Era muita gente, né? Então quando ela chegava, ela não aceitava de forma nenhuma ter nada pra fazer. Aí ali eles
jantavam, né, à noite e ficavam as louças para eles lavarem. Aí ela disse que tinha ela, né, e algumas primas ali, né, e revezavam. E para lavar as louças não tinha como lavar em casa, porque não tinha água encanada, né? Então elas tinham que sair para uma cacimba de água que ficava perto da casa. Entendeu? Aí saía ela e as primas delas revezavam às vezes. Um dia ia duas, outro dia ia outras duas e assim ia. Só que elas morriam de medo, porque algumas pessoas ali falavam que tinham uma alma, um espírito ali, né, que apagava o dinheiro das pessoas que passavam ali por essa cacimba. Elas sempre ouviam, né, ali as conversas e tal, né. Mesmo assim, elas iam com medo, mas iam, né, e jantavam ali à noite e iam-se embora pra essa cacimba lavar as louças, porque a tia delas ali descia ali o couro se isso não acontecesse. Então elas tinham que ir. Aí ela disse que tava ali, né, com a prima dela e começaram ali a cantar, né, ficavam cantando já pra espantar o medo, né, não tem esse ditado que o povo diz, quem canta seus males espanta, então. Aí ela disse que começou ali a cantar, elas duas, né, ficar cantando, indo, louvando a Deus, né, lavando a louça o mais rápido que elas podiam, com medo, porque ela disse que era um lugar muito esquisito, era muito escuro, tá entendendo? Era um pouquinho longe da casa, mas era muito esquisito mesmo, elas ficavam ali morrendo de medo. Aí ela disse ali, gente, que a prima dela começou a dizer, olha pra cima. Ela, para de falar, fulano, deixa eu cuidar aqui logo nos pratos, tu não sabe que aqui é mal assombrado, deixa eu cuidar aqui. Ela, olha pra cima. Ela, não, olho nada, eu tô aqui lavando os pratos, vou olhar lá pra cima pra quê? Ela, olha pra cima, para olhar pra trás, que era em cima da barreira assim, né, ela pedindo pra ela olhar. Aí ela disse, vou olhar pra cima não, menina, eu vou olhar pra cima pra quê? Ela, olha pra cima pra tu ver a mulher de branco e ela vai apagar o cantinheiro. Ela disse ali, gente, que não esperou não, pegava os pratos ali nas carreiras e corria. Essa que correu tanto, tão depressa que caiu no meio do escuro, derrubou o prato e pegou os pratos, jogou dentro da bacia, com mato, com terra, com tudo, jogou e correu, foi embora pra casa e chegava lá morrendo. Chegou em casa com os pratos tudo sujos. Não apoiou da tia dela, porque a tia dela também já sabia, né, que elas iam pra ali morrendo de medo, mas ela disse que foi muito tensa essa noite. Bom, gente, essa outra história é de um inscrito aqui do canal que mora na cidade de São Paulo. Um beijo pra você, muito obrigada por ter mandado pra mim essa história. Ela disse que quando ela era pequena ali, tinha por volta de uns 9 anos, né? Foi ela, o pai dela e a mãe dela e os irmãos dela, né? Ela disse que quando chegou lá, tudo bem, né? Ela disse, nossa, uma maravilha, né? A casa era ótima ali, tudo maravilhoso. Ela disse que quando foi depois, a avó dela também foi pra lá, né? E ela nunca tinha visto nada, gente, nessa casa, nunca tinha visto nada. Ela disse que a mãe dela, né, e o irmão dela, que já faleceu, na época, ele era vivo, né? Ela disse que na época eles já tinham visto alguma coisa lá, que eles tinham saído e quando voltou, escutaram dentro de casa um forró danado, era zabumba, era triângulo, e quando entraram não tinha nada, né? Mas eles escutaram isso, então eles tinham visto alguma coisa, mas ela ainda não tinha visto nada. Aí ela disse, gente, quando foi à noite, né, ela foi ali fazer xixi, que passou no quarto da mãe dela. Ela disse que viu aquele menino assentado na beira da cama da mãe dela, olhando pra ela. Ela disse que ele tinha por volta de uns 4 para 5 anos, era carequinho, tava lá sentadinho com as mãozinhas cruzadas, em cima assim, né, das perninhas, sentadinho, balançando as pernas e olhando pra ela, carequinha. Aí ela disse que falou, mãe, pai, de quem é esse menino? Mas os pais dela ali não acordavam. Até porque, gente, ela disse que não tinha como ser de outra pessoa, uma criança de outra pessoa, porque era um lugar esquisito. Ali só tinha a casa da mãe dela, né, nas redondezas, não tinha mais casa, né, as outras casas ficavam muito distantes, então não tinha como ser algum menino de algum morador ali, até porque também era tarde da noite, né, mais de 11 horas da noite, então como aquela criança tava ali. E ela ali começou a chamar pela criança, ver se ela respondia, né? Mas ele só ficava olhando pra ela. E a mãe dela e o pai dela também não acordavam. E ele lá, sentado na cama. Aí ela disse que a avó dela do outro quarto, né? Começou a dizer, não é teus irmãos não, moleque? Tá aí não, porque ela começou a escutar, né? Ali a zoada do quarto, né? Aí ela, não é não, meu irmão não, que meu irmão não é careca. Aí, gente, ela disse que foi passar a mão na cabeça do menino. Quando ela foi passar a mão na cabeça do menino, ela disse que ele pegou uma roupinha que ele tava com ela, azul, e jogou assim por cima dele. Quando jogou assim, se cobrindo por cima dele, né, ali ele sumiu. Ela, oxe, aí ali ela teve medo, perna pra quem quer, foi-se embora pro quarto botar a irmã dela. Aí disse, irmã, eu acabei de ver um menino ali no quarto de mãe. E ela, eu ouvi tu falando isso, né? Mas ela, e eu não sei que menino era aquele, não, só sei que ele sumiu. Certamente um mal assombro, né?
Aí, gente, ela disse que ficou com tanto medo ali, que disse, eu não vou ficar mais aqui não, vou embora amanhã com a minha avó. Aí quando foi de manhã, a avó dela foi embora, ela pegou as coisinhas dela, pediu à mãe dela e foi embora com a avó dela. Ela se passou bem uns 3 meses pra voltar pra casa de novo, porque ela ficou com muito medo. Bom, gente, essa outra história também é da mesma inscrita, né, que contou a história do menino, né? Ela disse que ela já era casada, né, tinha 2 filhos, e às vezes ali ela tinha que acordar pela madrugada para fazer a comida do esposo dela, que ia trabalhar, né, em uma plantação de arroz. Só, gente, que ela ali tinha muita preguiça de acordar pelas madrugadas, né? Assim, 3 horas da manhã pra fazer o café dele. Aí ela dormia demais ali, ia embora sem um café. E quando era pela manhã, bem cedinho, né, ela se acordava, preparava a comida dele e ia levar, tanto dele como do marido da irmã dela, que também trabalhava nesse lugar. Aí ela levava dos dois. Pronto, ela deixou o filho dela com a outra irmã dela e foi levar a comida deles, né? Ela disse que foi. Quando ia chegando no finalzinho assim do arruado, né? Lá de onde eles moravam. Ela disse que tinha uma taperazinha velha de uma senhora que morou lá um bom tempo, mas, né, só era a tapera mesmo. Pronto, gente, né? Ela disse que era a casinha, tinha uma cacimbinha do lado e mais pra frente assim era só cana, né? Eles que era aquela vagem de cana enorme, né? E em cima assim também tinha cana, né? Na barreira e a rodagem no meio. Ela disse que quando ia passando nesse lugar, ela disse que olhou pra dentro das canas, começou um reboliço terrível dentro daquelas canas. Ela disse que era como se tivesse um monte de boi brabo dentro da cana. Ela disse que as canas começou a se retorcer todinha. Daí aquela zoada, aquele alvoroço dentro das canas. E ela começou a se assustar, então começou a correr. Ela disse que correu. E quanto mais ela corria, aquilo vinha se aproximando dela por dentro das canas, aquilo vindo pro lado dela. E ela assombrou-se ali, né? Aí ela disse que correu. Ela disse, gente, eu passar aqui nesse cercado. Ela tinha um cercado. Aí ela passou por debaixo do cercado. Ela só deu tempo ela passar embaixo do cercado, que tudo silenciou. Calor. Isso é um pensamento meu. Eu tenho certeza que aquilo queria pegar ela, né? Mas como viu, né, que ela passou por debaixo do cercado, parou, né? O que era, nem ela ninguém sabe, porém, bizarro. Aí ela foi lá, entregou a comida para o marido dela, né? E disse agora para eu voltar, né? Porque ela tem que voltar para casa. Ela disse que a casa da mãe dela era perto, né? Desse trabalho. Então, ela foi lá, né? Ver se algum dos irmãos dela ia com ela, né? Voltar para casa dela. Mas ela disse ali que nem o que ir. Então, ela disse, é tu e a sorte. É eu mesma. Aí foi-se embora. Mas ela disse que no caminho ali, voltando para casa, ela não viu mais nada, não. Porém, o susto que ela passou foi grande. Bom, gente, eu vou contar pra vocês agora a última história desse top 5 de hoje, tá certo? E essa história é também da mesma pessoa que eu acabei de contar a história dela. É a mesma, a que mora em São Paulo. Então, ela contou pra mim que antigamente ali, né, quando ela era pequena, né, ela era uma menina muito travessa, né, ela brigava ali com as vizinhas, metia o cacete nos meninos, era bem danada mesmo, aquela menina que aperreava todo mundo. Ela era desse tipo. E a mãe dela, né, trabalhava durante o dia, então não gostava de deixar ela sozinha em casa. Sempre levava ela, né? Então a mãe dela saiu o quê? 5 horas da manhã pra ir trabalhar e ela acordava e ia com a mãe dela. Nesse dia, né, ela disse que se acordou, era 5 horas da manhã, mas tava um pouco escuro ainda. Aí ela pensou, oxe, mamãe foi trabalhar e nem me levou. Aí ela disse que deu vontade dela ir fazer xixi. Aí ela foi no banheiro. Ela disse que o banheiro ficava fora da casa dela. Era a casa, tem a cozinha, um fogo de lenha. Aí atrás da casa era o banheiro. Aí ela foi no banheiro, fez xixi. Ela disse que quando ela vinha voltando, passou, entrou dentro de casa. Ela disse que quando se virou que ia fechar a porta, o fogo de lenha da mãe dela tava pegando fogo. Ela disse que tava pegando fogo e tinha uma negra velha em cima desse fogo de lenha, com as pernas abertas, mexendo um cadeirão e assoprando fogo. Ela disse que era horrível a negra. Ela disse que era uma negra bem velha ali, com os cabelos enormes, bem grande, né? Olhando pra ela ali, ela disse, oxe, se arrepiou todinha, né? Porque não era uma pessoa, era um mal assombro, né? Era um espírito ali. Ela ficou ali com medo, né? Ela disse que fechou a porta ali nas carreiras, entrou pra dentro, foi botar as 2 irmãs dela que estavam dormindo no outro quarto e disse, ô fulano, tem uma negra em cima do fogo de mãe ali, assoprando fogo e mexendo. Mas ela disse ali que não tiveram coragem de olhar, não. Se deitou, foi dormir, no outro dia foram lá olhar, a panela tava lá, o fogo tava apagado. A negra também ninguém sabia onde tava, né? Mas ela disse que foi uma visão
horripilante que ela viu ali. Depois ela disse à mãe dela, né? Mas a mãe dela não acreditou, ninguém acreditou nela. Mas ela disse que foi uma visão muito feia. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dos vídeos de hoje, tá? Desse top 5. Eu fico muito carinho pra vocês, né? Quero desde já agradecer a cada um de vocês que mandaram pra mim essas histórias. Muito obrigado. Deus abençoe a cada um de vocês, né? E vamos aí, né, gente? Ficar atento. Todas as quinta-feiras, todos os domingos, às 7 horas da noite, tem vídeo novo no canal. Tá bom? Agora, gente, eu quero pedir um favorzinho a vocês. Deixem um like, deixem um like. Não se esqueçam do like, tá certo? Isso não custa nada, né? Ali você, rapidinho ali, deixa um like. E se você tiver alguma história, quiser mandar aqui pra gente, vou deixar aqui o Instagram do canal, tá certo? Entre em contato comigo, envie sua história pra mim e quem sabe no próximo vídeo eu vou contar a sua história. Tá bom, meus amores? Um beijo, até a próxima. Tchau!